Começou a falar sobre porta, caminho e alvo, sendo que o primeiro item aí, porta, né? Ele fala da porta de acesso, e como nós colocamos no nosso último encontro, a porta é o próprio Jesus, porque ele mesmo declarou, né, biblicamente, eu sou a porta. Então ele é a porta de entrada, ele é a porta de acesso, e nós começamos a falar sobre esses três fundamentos, que são fundamentos aí essenciais para a gente construir o nosso conhecimento, né, o nosso entendimento daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus fez e ainda fará. Quando a gente fala sobre fundamentos, e eu já exemplifiquei isso em sala, né, em sala de aula, em encontros anteriores, a gente fala sobre aquilo que vai dar sustentação para tudo que vai ser construído em cima, né? Eu dei o exemplo já nos encontros passados aí de edifícios que são construídos, de casas, e hoje eu não sei se os irmãos viram, um acontecimento aí, uma notícia que aconteceu na Flórida, né? De um prédio que desabou, e me chamou a atenção essa notícia, porque ela trata exatamente sobre fundamentos. O prédio foi avaliado alguns anos atrás. Em 2018, os engenheiros foram lá e identificaram que havia rachaduras, né? Um prédio já pronto, já construído. Havia rachadura na base, ali no fundo, parte do fundamento estava ficando comprometido, começando a ficar comprometido. Eles detectaram isso, informaram, né, os responsáveis do prédio, e esses responsáveis do prédio ignoraram. Na verdade, algum tempo depois, eles conseguiram um empréstimo, né, 15 milhões de dólares para fazer uma boa reforma. Só que olha que interessante, e isso serve para nós. Eles começaram a contratar uma empreiteira, começaram a fazer a reforma do prédio de cima para baixo, sendo que já havia detectado, né, já havia sido detectado defeito, deficiência ali, problemas na fundação. Só que eles começam a ir fazendo em 2019 eles começaram a fazer a reforma de cima para baixo, quando foi agora o prédio desabou. Então isso nos leva ao entendimento, dentro do contexto que a gente está estudando, que o fundamento, a base, ela é o essencial. E a nossa vida em Cristo, né, comparada a esse desastre que aconteceu, se nós não trabalharmos bem o fundamento, estruturarmos bem o conhecimento dos fundamentos, dos princípios básicos, dos estatutos que Deus colocou, dos seus mandamentos, se a gente não tiver esse fundamento firme, não adianta dar glória mais alto, não adianta cantar afinado, não adianta pregar maravilhosamente bem, né? Não adianta se vestir de crente, cuidando daquilo que está em cima, vamos dizer assim, se o fundamento, a base, não estiver firme e assim, ajustada com aquilo que Deus quer fazer. Então, diante dessa introdução, nós começamos a falar então sobre porta, caminho e alvo, que é exatamente essa fundação, esse alicerce aí, né, que vai nos dar todo o suporte para a nossa caminhada cristã. Dentro desse assunto, porta, caminho e alvo, só pegando aqui um gancho, né, do que nós falamos no encontro passado, nós começamos a falar sobre a porta, e o texto de base para o nosso estudo, ele está lá em Atos 2,38, onde o texto, né, Lucas escreveu: Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eu citei que nesse texto aqui, ele te dá 3 passos, né? Ele nos dá os 3 passos necessários, então ele forma um tripé. Até coloquei um tripé do lado aí para poder dar essa imagem, né, diante dos olhos, onde cada um desses pés significa um fundamento, uma base para nós entrarmos por essa porta que é Jesus Cristo. Então, uma perna aí você vai ver que é o arrependimento, a outra é o batismo e a outra é o dom do Espírito Santo, exatamente nessa ordem. Então, para nós entrarmos em Cristo, que é a porta, o primeiro passo aí é arrependimento. O segundo passo é batismo, é descer as águas, seguindo uma ordenança que Jesus deixou, né, de ser batizado assim como ele mesmo se deixou batizar. E, na sequência, você receber o dom do Espírito Santo, ou seja, você receber o Espírito Santo na sua vida, né, e juntamente com ele vem aí uma série de ferramentas, dons espirituais, capacitação, né, coisas que ele vai potencializar que já havia em você, para poder te deixar preparado, né, mais pronto, assim, mais preparado para essa jornada, para esse caminho, que a gente tem uma longa trajetória aí, vai até o fim das nossas vidas, porque a Bíblia diz que o descanso não é aqui, né? O descanso é lá na glória, na eternidade. Então, o primeiro passo aqui, o primeiro ponto é entrar pela porta. E aí, eu entro pela porta como? Me arrependendo, sendo batizado nas águas, recebendo o dom. Nós estamos falando sobre esse primeiro item, que é arrependimento, e hoje a gente vai começar a falar também sobre o segundo. Quando a gente fala sobre a questão do arrependimento,
e aí eu citei já várias características a respeito do arrependimento no encontro passado, né? Que arrependimento ele não é remorso. Ele é diferente de você ter um sentimento apenas exterior de remorso, de sentir aquele peso de culpa, mas de não haver mudança dentro. Isso não é arrependimento. Arrependimento, ele está ligado a uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude e a uma decisão de deixar o pecado. Né? Quando Jesus ele disse, ó, vá e não peque mais, ele estava dizendo exatamente nesse sentido. Arrependa-se dos seus pecados. E a mensagem de arrependimento, ela vem no Novo Testamento, né, a partir de João. João ele prega o arrependimento com o batismo nas águas, depois Jesus chega falando sobre a mesma mensagem, né? Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. E essa mensagem de arrependimento, ela é o que vai dar aí, auxiliar qualquer pessoa a dar o primeiro passo para entrar nesse caminho, entrar por essa porta que é Jesus. Falamos sobre algumas características, né, específicas do arrependimento e sobre a questão de se libertar de algumas coisas para que o arrependimento aconteça, para que o processo de conversão ele possa verdadeiramente se cumprir, né, nossa caminhada com Jesus. E aí eu deixei uma tarefinha. Essa tarefinha, ela fala sobre a questão de libertar-se, né, alguns ingredientes dessa receita, né, para que haja o arrependimento, essa libertação, baseado no processo de metanoia. Metanoia é aquela palavra do grego que significa o quê? Substituição da velha maneira de pensar por uma nova maneira de pensar. Então a palavra metanoia, ela significa mudança de mente. Amém? Como se eu mudasse, pegasse tudo aquilo que eu aprendi do mundo, dos meus pais, das minhas experiências, que não está de acordo com a palavra de Deus, com as Escrituras, com aquilo que Deus espera, eu lanço fora agora e eu troco por uma nova maneira de pensar. Metanoia, ela está ligada também a uma palavra inglesa, que a gente poderia usar, que é a palavra mindset, ou seja, mudança de mente, mudança de registro, né? Eu dou um exemplo em relação a isso, pessoas que querem emagrecer. Pessoa que, né, ela está obesa, muito acima do peso, e ela quer entrar num processo de emagrecimento. Na verdade, o que leva a pessoa, né, a aumentar demais o seu peso aí, se não for uma questão de enfermidade, lógico, mas geralmente está ligado à maneira dela pensar. É a chamada mente de gordo, né? E às vezes se a gente entrar numa mentalidade de, não, eu preciso comer, eu vou comer porque comer é bom, vou comer de tudo, até o que os médicos não recomendam, né, o que não é saudável. Aí a pessoa entra numa mentalidade que ela pode comer de tudo, ela gosta de comer, ela vai comer, não interessa, é o que dizem. Ela não tem uma vida ativa, né? Não pratica exercício, ela não é muito ativa, ela é sedentária geralmente, e ela não tem o cuidado devido. Então ela começa a formar uma mentalidade, às vezes vem de berço, às vezes dos próprios pais, né? Aqueles pais que dão de tudo para ela comer, ela come indiscriminadamente, e ela vai formando essa mentalidade. No momento que ela fica obesa e ela quer emagrecer, o que acontece? A mentalidade dela impede o resultado que ela está procurando. Porque ainda que ela comece um processo de uma dieta, comece um processo de uma academia, ela não leva à frente, né? Ela começa a se sabotar naquilo ali porque a mentalidade não mudou. Então o que é necessário? A mentalidade da pessoa mudar para o resultado físico dela mudar. Se a mentalidade dela não mudar, ela vai continuar com o mesmo resultado físico. Né? Então isso aí dá uma noção para a gente, são algumas noções, daquilo que precisa ser mudado. Eu preciso mudar a minha forma de pensar, a minha mentalidade, porque a Bíblia diz que assim como eu penso, assim eu sou, né? Assim eu me torno. Então vamos lá. Dentro desse assunto, né, de mudança de mente, metanoia, mindset, que a gente vê aí tantos coaches fazendo conferências, fazendo palestras, né, baseados no quê? Na mudança do mindset, dessa mentalidade. Então, quando a gente vai trazendo para nós aqui, quando a gente vem para a presença de Deus, a gente tem que entender que esse mesmo processo de metanoia, de mindset, de mudança de registro, da maneira de olhar para as coisas, de entender, isso vai precisar mudar. E para ajudar a entender essa mudança, eu pedi então uma pesquisa, né, sobre sofisma, paradigma e dogma. Porque são três coisas que a gente precisa se libertar e precisa entender que elas existem, conhecer, tomar o conhecimento de que elas existem, de que elas estão impregnadas em nós e impedem muitas vezes a gente alcançar coisas maiores em Deus. Então, essas três palavras a gente vai entender que elas estão voltadas a algumas coisas que nós tomamos como verdade, mas nem sempre são. Elas estão ligadas também àquilo que nós aprendemos com os nossos pais, no meio social, na escola, com amigos, né? Nos meios que a gente conviveu.
A gente vai, na verdade, na nossa vida, a gente vai somando esses aprendizados e eles vão gerar a nossa personalidade, características que a gente apresenta hoje, né, de personalidade, de atitude, de ações. Por quê? Porque tudo isso está ligado à nossa maneira de pensar. E aqui a gente tem 3 palavras que são chave para poder entender aquilo que precisa ser mudado, né, e os porquês também precisam ser mudados. Então a primeira delas é o dogma. Vamos lá, dogma é aquilo que se pensa que é verdade. É um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Então, o dogma, como que a gente pode entender o dogma? Cada religião, ele tem os seus dogmas. A religião católica tem os seus dogmas, a sua maneira de crer, de acreditar, de achar como que é daquele jeito. Você pega o budismo, ele tem os seus dogmas também. Você pega o candomblé, ele tem os seus dogmas. É a forma como aquela religião acredita ou vê as coisas através sobre o Criador e sobre tudo que ele criou. Então, a nossa também, né, pastor? São todas as religiões. Se você pegar qualquer religião, tá? Todas, de maneira geral, cada uma delas tem os seus próprios dogmas, a sua própria maneira de interpretar, de olhar para as coisas, de entender, né, aquilo que Deus formou. Para nós foi Deus que fez todas as coisas, né? Você vai para outra religião, lá voltada mais ligada à ciência, eles acreditam que foi um átomo que explodiu. Aí você vai para outra, não, é uma luz. Existe uma luz maior, né? Então cada um interpreta de uma forma. Nem todos eles têm o conhecimento e a revelação que a palavra das Escrituras, né, que a palavra de Deus tem. Então cada um formou a sua maneira de acreditar, a sua maneira de crer. E o que acontece? Muitas dissensões, muitas brigas, né, teológicas e doutrinárias e tudo, são geradas a partir do dogma. Inclusive dentro da própria igreja evangélica, que vem se dividindo ao longo dos anos. Hoje você tem a presbiteriana, você tem a batista, você tem, né, várias Assembleias de Deus. E embora a palavra seja a mesma, as escrituras têm a mesma fonte, o Deus seja o mesmo, muitas vezes essas próprias doutrinas que são criadas aí, elas geram dogmas que criam divisões, discussões, né, dentro da própria igreja, estou falando da evangélica agora, dentro da própria igreja evangélica, muitas vezes essas discussões aí, sem fim, são causadas justamente por causa dos dogmas. Ou seja, é a maneira como alguém interpretou determinado assunto, ou o contexto todo, e dentro dessa interpretação formou uma maneira, uma mentalidade, uma maneira de pensar, de raciocinar sobre aquilo, de enxergar. E aí o que acontece? Cada um quer defender, né, o seu ponto de vista, a sua forma, a sua interpretação, e isso vai causando mais divisões ainda, que não é o projeto de Deus. Eu gosto de usar para explicar, assim, para dar uma ilustração sobre o dogma, o exemplo de Procusto, né? Eu gosto desse exemplo. Procusto, ele foi um personagem da mitologia grega, e a gente vai usar um pouquinho dele aqui, que eu acho muito interessante a história de Procusto. Procusto, ele era como que um deus na mitologia grega, né? E os seres mitológicos ali da mitologia, ele era um deles. E Procusto, ele tinha algumas características. Procusto era um gigante, e esse gigante, ele tinha como instrumentos, como ferramentas, 2 itens principais, que era um machado e uma fita de medir, né, dessas de medida, para poder tirar a medida. E ele andava com isso para cima e para baixo. E Procusto mandou fazer uma cama especial para ele. Ele tinha uma cama sob medida, no tamanho dele, porque ele era um gigante, né? E essa cama extremamente reforçada, uma cama de ferro fundido, muito forte. E a característica dele é o seguinte: todo viajante que passava, ele oferecia pousada, né? Ele oferecia abrigo para todo viajante que passava. Quando o viajante ia dormir, que aceitava, né, o convite, ia dormir na casa dele, Procusto colocava um viajante, convidado, para dormir na sua cama. E quando o convidado dormia, né, não queria ser convidado de Procusto, mas quando o convidado se deitava para dormir, Procusto vinha com a fita e tudo assim, se sobrasse alguma coisa para fora da cama, ele vinha com o machado e cortava. Então ele vinha com a fita e media certinho, para ver se a pessoa tinha que encaixar na cama dele, né? Então, na verdade... Misericórdia mesmo. Então, Leia, já misericórdia pensou? mesmo. Então, olha só, o leito dele, na verdade, nunca se ajustava às pessoas, porque foi feito na medida dele. Então, quando sobrava para fora da cama, ele vinha com o seu machado e cortava. E quando a pessoa era menor, não se ajustava à cama, ele cortava a pessoa ao meio para tentar ajustar, né? Cortava em pedaços para tentar ajustar na sua cama. Ou seja, nunca dava certo de a pessoa se ajustar no tamanho da sua cama, porque a cama foi feita para ele.
E ele tinha essa característica, esse dogma, era, né, a maneira dele acreditar, que todos deveriam encaixar na cama dele. Então, isso aí define bem o que é dogma, porque é aquilo que eu penso, que eu acredito, que eu defendo e que eu sou capaz de brigar com qualquer um, né, de discutir com qualquer um, para que ele creia da maneira como eu creio. Porque eu quero que ele se encaixe no meu leito, na minha cama, entende? E o outro, que tem outra maneira de pensar, outro dogma, também tem a mesma característica, a mesma condição, e isso gera uma série de desentendimentos. Então, sobre o dogma, o que a gente tem que ter como fundamento, como base na nossa vida, no nosso coração? Que a palavra de Deus ela é uma só, que ela é a verdade, a gente precisa acreditar, né? A Bíblia diz algumas coisas acerca da crença. Primeiro que a gente tem que acreditar que Deus existe, porque, né, esse é o princípio básico, crer que Ele existe. Segundo, a gente tem que ter fé nele, porque sem fé é impossível agradá-lo. Então a gente começa a criar um dogma, ou mudar o dogma que já existia, né? Quando a pessoa vem para Cristo, às vezes vem crua de tudo, ela traz um dogma lá de fora. Ela acredita da maneira como ela foi ensinada em família, foi ensinada na sociedade. Agora o que ela vai fazer? Ela vai pegar o padrão, que é a palavra de Deus, né? Que são as Escrituras, e agora ela vai se basear na palavra de Deus, que é a verdade a verdade que liberta, a verdade que cura, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então o que acontece? A gente tem agora a palavra de Deus, imagina, e vamos colocar assim numa analogia, mas imagina que daqui para frente, na sua vida e na minha, a palavra de Deus, ela é a cama, entende? E eu preciso me ajustar nela, eu preciso me ajustar nesse leito. Aquilo que sobrar, eu corto fora, no sentido figurado, claro, literal, né? Mas assim, não no corte de físico, está dando para entender. Aquilo que eu não me ajusto na palavra, precisa ser lançado fora. Amém. Aquilo que eu tenho como hábito, aquilo que eu aprendi, aquilo que me ensinaram quando eu era criança sobre questões religiosas, principalmente, eu preciso agora lançar fora. E aquilo que eu ainda não me encaixo, né, porque eu estou menor, vamos dizer assim, do que o leito, do que a cama, eu preciso me alargar em conhecimento, né, me esticar em conhecimento para eu poder me encaixar e preencher o todo da perfeição da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela traz a perfeição daquilo que é o manual da nossa vida, né? Daquilo que Deus deixou para nós aprendermos e praticarmos. Amém? Então, Amém. a questão do dogma, ela está relacionada às Amém. mudanças que precisam acontecer na minha vida, na minha maneira de me portar, e aí vai englobar tudo, né? Mas voltadas à religião, especificamente à religião. A minha maneira de crer em Deus, crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que haverá uma vida depois dessa, no sentido de ressurreição e não de reencarnação, porque essa daí já seria um exemplo, né? Que eu até não lembrei agora. Mas quando você vai discutir com uma religião, alguém de uma religião que acredita na reencarnação, e você chega com o dogma que nós cremos, que é o da ressurreição, já não bate, né? Porque aí já vai começar o conflito, uma guerra. Então, a questão do dogma, a gente precisa haver uma libertação e até mesmo um arrependimento, né? Arrependimento a ponto da gente pedir perdão para Deus pela ignorância de ter crido tanto tempo daquela maneira. Outra palavra que ficou aí para nossa tarefinha é paradigma. Paradigma já é uma palavra um pouco mais conhecida, eu creio. E ela trata de um modelo ou padrão estabelecido voltado para a sociedade, né? Então o dogma está voltado à parte religiosa. E o paradigma ele está voltado para as questões sociais, né? Que é o quê? Trata de um modelo ou padrão que foi formado dentro da gente, também pelas experiências, pelas convivências, né? Um exemplo que serve como modelo, como padrão para as nossas vidas. Então, algumas coisas a gente carrega na vida, porque a gente recebeu aquilo, entrou, se tornou parte da nossa maneira de agir, né? de se portar, de falar e tudo, no sentido dessas questões sociais, né? E aí a gente vai ter alguns exemplos disso. Quando a gente fala sobre essa parte aí, né, do paradigma, ele aparece, na verdade, de uma forma tão comum até no nosso dia a dia, que toda vez que falar sobre paradigma, você vai se lembrar do que eu vou te explicar agora. São padrões que você segue na vida achando que são corretos, mas não que eles estejam corretos. É que é um modelo que você teve. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. A pessoa teve dentro de casa um modelo de pai violento, né? Pai que batia em todo mundo, que falava alto, que não podia ninguém olhar torto para ele, que já levava uma surra ou saía de castigo, né? Aí, qual que é a tendência?
formar um paradigma dentro do filho, e agora o filho crescer, casar e ter a mesma atitude, o mesmo tipo de comportamento, né? Então o paradigma está ligado a esse lado comportamental, onde eu sigo os modelos que eu tive, sem saber, na verdade, julgar se aquele modelo era bom ou mal, se ele, né, se ele era algo que era para crescimento ou algo que era prejudicial. E aí, esses modelos, modelo de pai, modelo de mãe, modelo em amigos, né? Coisas que a pessoa vai tomando para si, vai colocando para dentro dela, e aí ela começa agora a praticar, começa a fazer aquilo involuntariamente. Quando ela vê, ela já está fazendo. E aí tem famílias, situações dentro das famílias que, e dentro de igreja inclusive, né? Dentro da igreja também acontece, conforme modelos, e nem sempre são bons modelos, né? Mas assim, eu vou pegar mais um exemplo de família. Dentro de casa, a pessoa ela vê alguma coisa, alguma situação acontecendo e ela toma aquilo agora como um padrão, um modelo para a vida dela ser seguido. Então aí a gente vai ter filhos, por exemplo, que os pais não têm muito compromisso, não honram compromisso, não paga cobrador, né? A gente já viu situação assim do cobrador, testemunho, né? Do cobrador bater na porta e o pai e a mãe falam, vai lá, fala que eu não estou. Aí o que acontece? Isso vai criando um paradigma no coração da criança, na maneira dela pensar. E aí, no dia que ela cresce e ela começa a fazer compromissos, ela pensa, se o cobrador bater na minha porta, eu mando o meu filho dizer que eu não estou. Se a mãe, né, ela organiza a casa, é organizadinha, acaba que a filha cresce, é organizadinha. Então, isso em vários setores, né, da vida da pessoa, desse padrão comportamental, ele vai ter um reflexo. E um exemplo disso, que eu também gosto de usar para exemplificar a questão do paradigma, é o exemplo da cabeça do peixe, né? É uma historinha que o marido e mulher, né, o casal, eles se casaram e cada um veio com seus paradigmas. Cada um... Oi? Desculpa. Ah, tudo bem. Tá, Ana Abraão? Ó, seja bem-vindo aí, Desculpa, Rodrigo, Noemi. Vamos tá ligado. aqui. Então, olha só. O casal se casou, cada um entrou no casamento com seus paradigmas, né, que são esses modelos, padrões que as pessoas trazem de dentro de casa, dentro do âmbito familiar. E o marido, ele tinha, dentro da parte culinária, ele tinha um gosto, né, específico. Toda vez que a esposa fazia peixe, ele trazia peixe muitas vezes para ela fazer. Só que toda vez que ele pedia para ela preparar o peixe, ela preparava o peixe e ela cortava a cabeça e cortava o rabo do peixe e lançava fora, jogava no lixo. E o resto ela assava, colocava numa forma, numa assadeira, preparava e levava à mesa para ele. Toda vez, durante alguns anos, quando ele ia ser servido, ele reclamava, né? Toda vez ele reclamava. Ela trouxe esse modelo, esse paradigma. E o modelo dele não era esse que ele esperava. Então, toda vez que acontecia a situação de fazer o peixe, ele reclamava. Fazia, mas eu gosto. E ele falava assim, eu gosto de comer, né, o rabo e a cabeça do peixe também. Eu quero que faz ele inteiro. Por que você não faz ele inteiro? E a justificativa da esposa sempre foi a mesma. A minha mãe fazia assim e eu aprendi a fazer assim. E aí passou, né, algum tempo. E aí esse marido pegou ela um dia, estava junto com a sogra, e falou assim, ô sogra, vem aqui, me explica uma coisa. Pra gente entender. Toda vez que eu compro peixe, toda vez que eu levo o peixe para casa e ela corta o rabo e a cabeça do peixe, joga fora. E quando ela vem servir, ela vem com só o meio, né, do peixe. Sendo que eu gosto das pontas também. E ela falou que faz assim porque a senhora faz assim. E eu quero saber por que a senhora faz assim. Por que a senhora corta, né, a cabeça e o rabo do peixe e ensinou para ela dessa maneira. E a resposta da mãe, muito inusitada, foi a seguinte. A minha mãe fazia assim. Então ela fazia assim, eu via ela fazendo, cresci e comecei a fazer e foi passando, né, de geração em geração. Ele não satisfeito falou, não, vamos lá na casa da sua avó, falou para a esposa, e vamos tirar isso a limpo, vamos entender de onde que surgiu isso. Eles procuram a avó, explicam a situação mais uma vez, e a avó então responde para ele o seguinte. Ela falou assim, isso que vocês querem saber? É o seguinte, é porque quando nós casamos, eu casei com seu avô, nós éramos muito pobres, a gente não tinha muito recurso. E eu ganhei de casamento, eu só tinha uma forma pequenininha. E toda vez que ia fazer peixe, não cabia dentro dessa forma a cabeça e o rabo do peixe. Então o que eu tinha que fazer? Eu era obrigado a cortar, lançar fora para poder encaixar na forma e levar no nosso forninho. E aí eles entenderam qual que era a origem do problema do casamento que chegou quase a dar divórcio, né? A origem era uma só, um padrão construído por aquilo que a neta, né, que é a esposa aí, neta e filha, conheceu de ver. E a gente também funciona assim, nós funcionamos assim. A gente tem
esse padrão comportamental de pensamento, de atitude, de ação, baseado em muitas coisas que a gente viu dentro de casa e tomou aquilo como um modelo. Mas são modelos, como eu já citei no item anterior, que muitas vezes não são condizentes com a palavra de Deus. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso conhecer mais as Escrituras, me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, para que eu possa olhar para a palavra, olhar para a minha conduta, lançar fora aquilo que não está de acordo, né, com o que a Bíblia ensina. Então, paradigma, a gente também poderia colocar um outro modelo que eu coloquei aqui, um outro exemplo, que é a questão de andar sobre as águas, né? Se você pensar o seguinte, por que você não anda sobre as águas? Né? Como Pedro andou, como Jesus andou, por que você e eu nós não andamos sobre as águas? Porque a gente não teve esse modelo dentro de casa. Então eu queria que você imaginasse por um momento. Imagina que seus pais andassem sobre as águas. Imagina que, né, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, pessoal mais velho, já andasse sobre as águas, tivesse a fé suficiente para andar sobre as águas. E agora você nasceu num lar onde todo mundo anda sobre as águas, é comum, né? Ninguém te disse que não pode, ninguém te disse que não é possível, ninguém te disse isso não é para o ser humano ou qualquer coisa assim. Então, você teria um outro paradigma, um paradigma de uma fé diferente, de uma fé ilimitada para aquilo. Seria tão comum que a seu tempo você fala, não, agora eu aprendi a andar, eu vou andar sobre a água, e provavelmente, né, sairia andando sobre as águas porque é uma questão de fé. Ou de dúvida, né? A gente não anda porque foi implantada a dúvida, desde criança. E aí, outro exemplo de paradigma seria exatamente esse. Se todos andassem sobre as águas, você ia nascer, crescer, começar a andar e andar sobre as águas. Jesus, ele tinha essa fé, né? Jesus, ele não tinha essa dúvida, esse não no coração dele. E Pedro, por um momento, não teve essa dúvida. Pedro, por um momento, ele deixou de lado o paradigma, ele olhou para Jesus e falou, se ele pode, eu também posso. Nele eu posso. E aí, Jesus veio provar também, né, nesse texto onde ele caminha sobre as águas, ele veio provar para nós como homem, carne, osso, sangue, normal, pele, como você e eu, que é possível andar sobre as águas. Entende? Então, a questão aí é paradigma, mudança de padrão, de mente. Tem um missionário americano, que ele até vai estar aqui no Brasil agora em dezembro, fazendo, não em Campo Grande, né, mas ele vai estar no Brasil fazendo uma conferência. Eu não estou lembrando o sobrenome dele, depois eu coloco aqui. Mas é Mel alguma coisa, esqueci o sobrenome. Que ele tem esse ministério, né? Ele faz conferências, reúne líderes do mundo inteiro, e ele faz a transferência de fé, né? E ministra sobre a fé, essa fé do sobrenatural, que te faz capaz de andar sobre as águas, e ele anda. Da última vez que ele veio no Brasil, já tem alguns anos, foram reunidos 60 líderes, não foi barato, lógico, a entrada, o acesso, mas de 60 líderes, 2 conseguiram, né? Então é uma questão de paradigma, é uma questão de mentalidade de fé. Porque se eu aprendi, desde pequeno foi formado um paradigma de incredulidade, de dúvida, né? E isso acontece com a maioria das pessoas, por isso as pessoas têm dificuldade para crer no impossível, crer no sobrenatural, crer em coisas, né, que Deus pode fazer através de você, através de mim. Só que a gente precisa vencer e mudar esses paradigmas, esses modelos. Amém? Então, dogma está ligado aquilo que está engessado, vamos dizer assim, em nós, ainda na parte religiosa. Paradigma é aquilo que nos engessa em relação aos padrões comportamentais e na sociedade. E o outro, que nós vamos ver, que é o sofisma. Opa, meu mouse sumiu. Opa, tá aqui. Ministração de domingo foi sobre sofisma, falou bastante. Ministração de domingo foi sobre sofisma, falou bastante. E sofisma, inclusive, foi muito bom. Porque assim, sofisma, ela é uma palavra que às vezes a gente lê na Bíblia, talvez você já tenha lido, né? Até aqui eu coloquei o texto, 2 Coríntios 10, 4 a 6. Talvez você já tenha lido, né, na Bíblia, mas é uma palavra tão assim, diferente, que às vezes a gente passa por cima, né? A gente às vezes passa por cima. É como oblação e libação, que eu já expliquei em outro assunto, né, da IFD. São palavras que estão na Bíblia, mas que a gente passa por cima. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho. O que você entendeu, Léa? Você podia falar pra gente, assim, em tese, em resumo, o que você entende depois da ministração por sofisma? A paz para todos primeiro. A paz para todos primeiro. Eu confesso que eu não tinha escutado, né? Quando o pastor começou a falar.
E aí, basicamente, ele frisou bastante durante a ministração que é uma voz, né, dentro da cabeça da gente, tentando fazer com que você acredite por exemplo, naquele pensamento negativo. Ele deu o exemplo de leão do leão fake, que anda querendo tragar, fuge como leão, mas não é leão. Então ele usa argumentos na primeira pessoa, a entender que é você mesmo que está ali, tipo assim, eu sou um derrotado, eu não vou vencer. Então ele está rugindo. Se você acreditar naquilo, ele vai tragar. Basicamente isso, pastor. Eu chamo de Dida, já acostumei. O Dida e a Noemi conseguiram fazer a tarefinha ou não? Oi, vocês estão aí? Está me ouvindo ou não? Ah, acho que não. Vamos aqui. Eu estou ouvindo. Não, é que eles entraram, mas eles estão aprendendo a usar o Meet, então não sei se eles estão se dando bem lá com a plataforma. Mas vamos lá. Então, olha só. Sofisma. Sofisma, a gente pode, uma palavra equivalente a uma palavra moderna, né? Que seria equivalente hoje, é fake. Fake, que é a coisa enganosa. Bem isso que a Leia colocou mesmo. Um engano que se parece com verdade, né? Se a gente não interpretar muito bem ele, não discernir, a gente acaba sendo enganado por essa vozinha que ela citou. E uma definição seria assim: argumento ou raciocínio que produz a ilusão da verdade, que, embora simule uma certa lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. São mentiras com cara de verdade. Acho que é a forma mais fácil de entender, né? Que é exatamente a definição de fake. É uma mentira, mas ela tem toda uma conotação, todo um estereótipo de verdade que parece tanto verdade que você acredita. 2 Coríntios 10, 4 a 6, aqui na versão Almeida Revista Atualizada, né? Ela diz assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, como que eu me defendo do sofisma? Através de uma completa submissão à autoridade, né, de Deus e a sua palavra também. Então, um exemplo, né? Sabe aquela frase popular, né? Eu anotei ela aqui, que diz assim, ó: para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Muita gente acredita, né? Toma aquilo com verdade, fala, não, só não tem jeito para a morte. Só que a Bíblia vai dizer que tem jeito para a morte, né? A Bíblia vai dizer, por exemplo, em João 11, 25, quando ali Jesus ele faz a afirmação, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, o mundo, a sociedade, transmite esse fake. Para tudo tem jeito, mas não tem jeito para a morte. Só que a Bíblia diz que tem jeito para a morte. E o jeito que tem para a morte é a ressurreição. Entende? Só que a pessoa toma aquilo como verdade, né? Aquilo entra na mente dela, e como eu costumo dizer, a mente mente, e ela começa a acreditar nessa verdade, né? Só que Jesus disse o quê? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? O sofisma, eu não coloquei muita coisa dele aqui, mas ele é uma característica muito usada pelos filósofos, né? Se você pegar o pensamento da maior parte dos filósofos, você vai ver que eles colocam como doutrina coisas que eles acreditaram, escreveram, deixaram registradas, mas que, se você for olhar à luz da palavra de Deus, na verdade, aquilo é fake. Então, nem toda filosofia aí pode ser tomada como verdade absoluta, né? Sem ser confrontada com a palavra de Deus. Amém? Até aqui, ok? Alguma dúvida, comentário? Amém. Glória a Deus. Então, vamos para frente. Então, o que a gente está estudando aqui? Nós estamos estudando a porta, que é Jesus. E o primeiro passo para nós entrarmos por essa porta, ele fala de arrependimento. Eu sempre cito os 3 passos para você entrar por qualquer porta. O primeiro passo, que é o de aproximação; o segundo, que é quando você passa por debaixo da porta em si, ali, né, do portal dela; e o terceiro passo, que é quando você se afasta, já está saindo dela, fazendo uma comparação. Então, esse primeiro passo, para nós entrarmos nessa caminhada com Jesus, que trata da porta, ele é baseado, como a gente mostrei ali no começo, né, o tripé, ele é baseado em arrependimento, batismo, voltando um pouquinho a imagem aqui, né, ó, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo, nessa ordem. Então, a questão é,
Quando a pessoa vem para a presença de Deus, o primeiro passo é o arrependimento. E esse arrependimento, ele tem que fazer ela cair em si acerca da sua posição de pecador, porque a Bíblia diz que, na Bíblia diz assim, porque um homem pecou, né, caiu, todos os outros foram destituídos da glória de Deus. Então o pecado do primeiro homem, Adão, ele fez separação entre Deus e o homem, e agora precisa haver um conserto, né? Foi separado e agora precisa ligar novamente. E essa ligação, ela é mediante arrependimento, mediante o cumprimento de alguns passos, né, que a pessoa precisa dar para fazer essa caminhada com o Senhor. Então, dentro do arrependimento, esses 3 itens aí, sofisma, paradigma e dogma, eles precisam ser repensados. Então, cada um precisa fazer aí uma análise, ver, se inteirar cada vez mais, lógico, se encher da palavra de Deus. E, à medida que você vai identificando essas questões engessadas dentro de você, você precisa orar em cima de cada uma delas. Então, quando eu encontro, né, alguma coisa em mim, uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de se portar, que não está condizente com a palavra de Deus, e isso acontece muito, tá, gente? Isso aí acontece assim na caminhada toda, né? Até hoje, 26 anos depois, às vezes eu me deparo com uma revelação de alguma coisa dentro da palavra ali, que às vezes já tinha lido tudo, mas a palavra é viva. Tem momentos que ela fala com você, que Deus fala com você de uma maneira, dependendo da época que você está vivendo, fala com você de uma maneira única, de uma maneira forte. E é o momento de você pegar aquela palavra, olhar para ela, olhar para você e falar assim, não estou de acordo com isso. Então eu preciso começar a viver de acordo com isso, né? Um exemplo que eu até vou colocar, de uma meditação que eu estava fazendo hoje, comecei a reler, na verdade, o Novo Testamento. E aí, Mateus, já nos primeiros passos de Jesus, ali nos primeiros capítulos, né? Fala que Jesus, ele saiu pregando para todos, me chamou a atenção esse todos. Já li milhares de vezes, já preguei, mas hoje me chamou a atenção todos. Ele saiu pregando para todas as pessoas, né? Libertando todas as pessoas, curando todas as pessoas que se aproximavam dele. E às vezes, né, a gente se prende em alguns dogmas, né? Não, eu vou fazer por aquele que é da minha igreja, por exemplo. Eu já ouvi pastor dizer assim, isso recordando algumas questões, mas já vi pastor, o missionário, o líder de igreja, dizendo assim, não, eu só oro por quem é da minha igreja, eu só liberto quem é da minha igreja, eu só intercedo, entendeu? Então, na verdade, já seria algo a ser quebrado, quando existe. E aí eu até me lembrei de uma determinada pessoa quando eu li lá o Todos, porque quando Jesus ele veio dar um modelo, o exemplo de estabelecer o reino dos céus, o reino na terra, e a Bíblia diz claramente em vários momentos, e a todos, então esse todos aí já seria algo para se a pessoa leu e ela não tem essa conduta, essa atitude, dela fazer essa mudança dentro do seu coração. Então vamos lá. Eu quero aproveitar os minutinhos que restam, né? Tem alguns minutinhos ainda, para a gente fazer uma introdução sobre o batismo. Esse assunto do batismo a gente vai falar mais fortemente na próxima semana, na próxima terça-feira, né? Lembrando que amanhã tem o módulo 2 às 20 horas, mas o módulo 1 é semanal também, né? E a gente vai falar mais fortemente sobre o batismo. Mas eu queria fazer uma introdução, porque nós vamos falar dos 3 batismos, né? O batismo com água, na água por imersão, e outros batismos também, para fazer algumas comparações. O batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo, que gera muitas dúvidas também. Então, dentro do batismo, que seria a segunda perninha lá do tripé, o segundo passo, né, para entrar pela porta, a gente precisa entender bastante esse assunto, porque esse é um assunto que a gente vai precisar, não só para nós, para a nossa vida cristã, mas a gente vai precisar muito desse assunto para poder ensinar as pessoas que vão chegando, né, na presença de Deus. Então, quando a gente fala de batismo, a palavra original, né, baptismo, do grego, significa uma confissão pública de fé. E uma ordem também direta do modelo deixado pelo Senhor Jesus a todos os discípulos, já que ele mesmo foi batizado. Então, lembrando que isso aqui é um discipulado, né? A gente fala tudo aqui voltado para aqueles que são ou querem ser discípulos de Cristo e precisam entender esses fundamentos, as verdades bíblicas, os fundamentos principais aí para poder desenvolver uma caminhada digna, né? Diante do Senhor. Então, Jesus ele deixou um modelo e deixou uma ordem. Ele mesmo se deixou batizar. Ele estabeleceu um tipo de batismo quando ele se deixou batizar, e ele deixou uma ordenança para que todos que crerem nele fossem batizados. E aí Mateus 3, eu tenho 2 textos aqui, Mateus 3,16, que diz sobre o batismo, né? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
essa questão do Espírito Santo vir sobre ele também está relacionada com a terceira perninha do nosso tripé lá, sobre a porta ainda, que fala sobre receber o dom do Espírito Santo. Então, mediante o batismo, Jesus veio sobre ele o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, uma forma corpórea ali, simbólica, mas a questão é, o dom do Espírito Santo, que é o terceiro item, ele veio no momento do batismo, veio pós-batismo. E esse dom aí do Espírito Santo, eu sempre gosto de dizer que não são os dons espirituais, mas é o dom, o presente, a dádiva de receber o Espírito Santo, né? Marcos 16, 15 e 16 também fala sobre a ordem que Jesus deixou para nós discípulos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a parte curiosa desse texto é que Jesus não diz quem não crer e não for batizado. Fica subentendido o não ser batizado, para quem não crer, que já está condenado. Porque, obviamente, quem crer vai ser batizado, né? Vai passar pelo batismo. Então, é necessário crer e ser batizado. Então, para eu entrar por essa porta, gente, que nós estamos falando, que é Jesus Cristo, eu preciso primeiro me arrepender dos meus pecados e começar a lançar fora, assim, lembrando de Procusto ainda, né? Começar a cortar fora aquilo que não é agradável a Deus, aquilo que entristece o Espírito Santo, aquilo que não condiz com a Bíblia, com a palavra. E a palavra, ela é espetacular no sentido de nos dar todo o modelo, né? A Bíblia, ela ensina você o que você deve falar, no que você deve pensar, o que você deve comer, em relação a descanso, em relação ao teu físico, à tua saúde, tudo. É um manual para a vida, né? E aqui, o segundo passo, nós estamos falando aí do segundo passo, que é o batismo, para você entrar por essa porta que é Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui. Próximo. Aqui. Vou encerrar com esse slide hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente faz o encerramento já já. Então, olha só. Ainda sobre o batismo. Primeira coisa, é um modelo que Jesus deixou, ele mesmo se batizou, né? Foi batizado para poder deixar esse modelo. A ordem que ele deixou, nos versículos que nós acabamos de ler também, existe essa ordenança para todos que são discípulos e para todos que crerem se tornarem discípulos, é necessário passar pelo batismo. O modelo do batismo também, uma terceira coisa aqui que é importante, que é a maneira, o tipo de batismo, né? Existem vários tipos de batismo em religiões diferentes. Na católica você encontra batismo por aspersão, em algumas igrejas ortodoxas você encontra o batismo por banho, né? É uma caneca que é derramada na cabeça. O nosso modelo, o modelo que nós cremos e praticamos, é o modelo do batismo por imersão, da maneira como Jesus foi mergulhado nas águas, porque há uma identificação com a obra dele. O batismo, ele tem toda uma simbologia, né? Na tipologia bíblica ele faz um apontamento para aquilo que Jesus ia fazer na terra por todos nós. Então, o batismo por imersão em água, ele manifesta a nossa identificação com a obra de Cristo, do que ele fez por nós e também do que ocorreu espiritualmente em nossas vidas. Então, sim. Só uma pergunta. João Batista, antes de batizar Jesus, ele já batizava por imersão? Só que o batismo de João era um batismo de arrependimento, né? Ele pregava arrependimento, batizava, até então não havia o Messias na história e não havia também a presença do Espírito Santo, né? Na obra. Então, assim, na verdade era só água e confissão. Tanto é que a gente vai ver em alguns livros para frente aí, em algumas aulas, na verdade, para frente, citações, né, de quando Paulo, Pedro, eles começam a pregar, a expandir o Evangelho, depois já de Jesus subir aos céus, voltar ao Pai. Eles começam a pregar e eles começam a encontrar, acho que dentro desse mesmo assunto de batismo vai ter alguns textos sobre isso, nos próximos encontros, onde pessoas foram batizadas por João, né, eles encontram no caminho discípulos de João que falavam para eles: olha, a gente foi batizado no batismo de João, mas nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo, né? E aí então eles ministram o Espírito Santo na vida deles. Então o batismo por imersão já era praticado por João, né, no Rio Jordão. Ele aproveitava da água e fazia esse modelo, sim. E o modelo do batismo, ele tem essa identificação que é muito importante a gente considerar. Você vai ver na imagem que está aí no homenzinho ali, né? Ele em pé, deitando, descendo, vamos imaginar assim, ele lá no fundo da água e depois ele sendo levantado da água. Então esses três momentos aí fazem uma identificação de todo aquele que crê em Jesus Cristo com a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Quando a pessoa é imergida na água, ela está sendo identificada, né? Ela está se identificando com o ato de Jesus na sua morte. No momento que a pessoa está debaixo da água, ela está
se identificando com o momento com o tempo de sepultamento de Jesus. E quando ela levanta da água, ela está tendo uma identificação com a sua ressurreição, porque esse é o processo para todo aquele que nele crê, né? De morte, sepultamento e ressurreição. Na verdade, aqui também tem uma identificação com aquilo que nós fazemos para poder ter a salvação, ter a vida eterna, porque nós precisamos morrer para essa vida, morrer para as coisas desse mundo, sermos sepultados com Cristo, crucificados com Ele também, e podemos ressuscitar. Nessa mesma vida aqui, já existe uma identificação com a ressurreição. Quando você deixa para trás, né? É como se a água do batismo aí fosse um divisor de águas, né? Usando uma expressão conhecida, entre aquilo que você vivia e aquilo que você vai passar a viver a partir de agora. Amém? Então aqui já partindo para o encerramento, tem o Marcos Gabriel chegando aqui, lá de Anastácio, mas nós vamos encerrar com esse slide. Então olha só, aqui embaixo, a morte, morremos para o pecado, né? 1 Pedro 2,24, eu vou deixar fazer a leitura desses textos no início do próximo encontro, por causa do horário, mas se você quiser anotar aí, ou tiver com o slide já, e quiser se adiantar, você pode fazer a leitura deles, que vai estar tratando sobre a morte, o sepultamento, né? Tem todo esse material disponível na nossa pasta lá no Google Drive, é um material gratuito, livre para todos terem acesso. Então, olha só, a morte, quando nós deitamos em água e imergimos, né? Nós estamos fazendo essa identificação, onde a gente está declarando que nós estamos morrendo para o pecado. O sepultamento é uma declaração de que nós estamos sendo separados do mundo, daquilo, dos paradigmas, dos dogmas, de tudo aquilo lá que já foi falado até aqui. E a ressurreição, que é quando a gente sai da água, né? Batizando ali, sai da água, que é uma declaração de ressurreição para uma nova vida com Deus. Embora ainda estejamos nesse mundo, já é uma declaração de que a gente está abandonando o pecado, fazendo uma confissão pública de fé, uma declaração diante dos homens e dos anjos, né? De que nós estamos morrendo para o pecado, sendo separados do mundo e que nós estamos entrando numa nova vida com Deus. Porque a melhor coisa que tem nessa terra é viver com Ele, para Ele, nele, na sua presença. Amém? Nós vamos encerrar aqui nesse ponto do slide. Alguém tem alguma dúvida, gente? Ou comentário? Antes da gente orar? Não. Amém. Glória a Deus. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos. Essas aulas eu comecei a gravar na semana passada e elas vão ficar disponíveis também no YouTube, no canal da nossa igreja, tá? Que é Igreja Nações de Deus CG. Você pode se inscrever lá no canal, pode acompanhar, assistir outras vezes, pode compartilhar à vontade. E a EFD, esse discipulado, né? A Escola de Formação de Discípulos, ela está aberta para todas as pessoas que queiram se aprofundar mais, conhecer, entender um pouco mais a palavra de Deus e seguir a Cristo como um bom discípulo, né? Porque nós queremos seguir o nosso mestre, nos tornarmos cada vez mais parecidos com ele e cumprir o lema, né, da nossa igreja que diz nos tornarmos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus.